começamos com a música de Bach, eu acredito que é a continuação do concerto de Brandemburgo, agora um Allegro. Vamos conferir. Muito bonito, né? O concerto é feito com orquestra de câmara, de cordas e o cravo, não é piano aquilo ali é o cravo, é a versão inicial do piano. Vamos acrescentar que nós prometemos que íamos fazer hoje 5 capítulos. No capítulo 3º, o título é Olhar Fixo em Jesus, a Vocação da Família. Ele faz uma explanação sobre o essencial do matrimônio, tal como vem do Evangelho de Jesus, por isso o olhar fixo em Jesus, e a vocação da família, tal como é desenvolvida, recebida pela igreja ao longo do tempo. Aqui, quem faz teologia sabe, aquela clássica, aquele clássico método da teologia. Você pega um tema, a família, e o analisa à luz da Escritura e da tradição da igreja. A tradição da igreja é a forma como a igreja, nossa igreja, interpreta as Escrituras, no caso específico, a vida familiar. Agora, além de determinar aquilo que é essencial, o Papa também lembra, por exemplo, o caso das famílias feridas. As famílias feridas exigem dos pastores um olhar especial. Isso é um olhar não só baseado no ideal proposto por Jesus, mas também nas necessidades pastorais, naquilo que talvez não seja o ideal, mas o que pode ser possível. Outro dia eu estava dizendo a respeito de vários problemas, até políticos no Brasil, né, que o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Há vários provérbios da sabedoria antiga. Então, você, na substituição de algo péssimo,
não busque o ótimo, porque possivelmente você não vai conseguir. Mas talvez um bom resolve a situação. Assim também, a moral do ideal e a moral do possível na vida familiar eu não vou ler o texto exato, mas é o espírito pastoral do Papa Francisco, que muitas vezes os pastores têm que lidar com aquilo que é possível e não necessariamente com aquilo que é o ideal. O ideal é só no céu, mas há famílias que muito se aproximam do ideal, como esta família que nós estamos agora dando um testemunho. Não é que eles são ideais, eles mesmos falam que têm dificuldades, mas eles estão caminhando nessa direção. Muitas famílias não estão assim, se separaram ou outro problema. Então, exatamente por isso, nós vamos chamar esse vídeo mais uma vez para o testemunho deles. A gente sabe que a vida ela é feita de abrir mão de algumas coisas. Não adianta eu querer constituir uma bela família, uma família católica, uma família sadia, se eu continuar a fazer tudo que o mundo me oferece. A gente não for exemplo, né? Buscamos ser exemplo. Então a gente diz muito para o mundo de hoje, diz muito não para o mundo de hoje e muito sim para que a família realmente seja sadia. E a fé é tudo na vida de uma família, sabe? Porque a gente não tem momento só de glórias, a gente tem momento também né, aqueles momentos que a gente está lá embaixo, aqueles momentos de tristeza. Se a gente não acreditar naquele que é o maior, que é Deus, então assim, eu acho que a gente não consegue ter forças suficientes para aguentar certas alavancas, certas provações que a gente tem na vida. Eu acho que a gente tem que acreditar mesmo em Deus e acreditar que Ele sim, Ele fará o melhor e nada mais, ninguém mais. Vejo quanta sabedoria minha mulher tem, quanta sabedoria que Deus põe no coração dela para estar falando nesse momento. E para complementar um pouco do que ela disse, fé para mim é realmente perceber que nós estamos complementando a família de Abraão. Porque a família de Abraão, a posteridade de Abraão é para sempre. Então a gente prega para os nossos filhos o que a gente mais gostaria que eles dessem continuidade a essa família de Abraão. E a Igreja Católica, de um modo geral, ela nos traz isso através das histórias, através dos livros, enfim, através do Evangelho. Pois bem, vocês vejam que foi exatamente isso que é a própria realidade. O documento do Papa, ele vai muito na realidade das famílias hoje. Então, quando nós falávamos das famílias feridas, que os pastores estão de alguma forma obrigados a discernir bem, o Papa diz o seguinte, que é muito importante, reafirmando a doutrina da Igreja sobre indissolubilidade do matrimônio, tudo isso, reafirmando isso, ele diz também, como pastor que podem existir fatores que limitem a capacidade de decisão. Por exemplo, em caso de separação, eu não quero separar, mas a outra quer. O que eu posso fazer? Não tem jeito, não vou obrigar a ficar, né? Então a minha decisão era continuar o meu casamento, mas no casamento não se decide sozinho. Estes e outros fatores limitam o poder de decisão. Ao mesmo tempo em que se exprime com clareza doutrinária, o Papa Francisco pede que se evitem juízos que não levam em conta a complexidade das diferentes situações. E por isso é preciso estar atentos ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa de sua condição. Isso é muito importante, né? E agora eu vou falar do capítulo 4 e depois a gente menciona um pouquinho o capítulo 5º. No capítulo 4, nós começamos a falar no capítulo 3º. Primeiro ele fala ilustrando o hino ao amor da carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Tem até a música do Renato Russo, né? A caridade, o amor, etc. É muito bonito, tanto o texto como as músicas que se fazem, porque o texto é belíssimo, né? E a gente sempre lê no casamento, nas celebrações de casamento.
Mas o Papa diz também que a fundação do casamento como matrimônio por Jesus Cristo está baseado na carta de São Paulo aos Efésios sobre a relação de Cristo com a igreja. Nós sabemos disso, né? A relação de Cristo com a igreja é o modelo de vida do matrimônio, mas é o ideal que nós nunca atingimos. A unidade de Cristo com a sua igreja talvez possa ser mais real se nós virmos só do lado da igreja, nas suas características humanas de pecado e, evidentemente, na característica divina de graça, mas do ponto de vista humano. Mas na união propriamente é impossível o ser humano chegar a esse nível, porque é Cristo, cabeça do corpo, que é a igreja. E por isso esse ideal deve estar se conformando à realidade de cada dia e nos dias de hoje, cada vez mais complexa. Agora, neste capítulo, o Papa fala uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que o amor sofre transformações. Ou seja, não é o mesmo amor, e aqui já foi falado no testemunho anterior, né, de outro casal, não é o mesmo amor da época de noivado, não é o mesmo amor dos primeiros anos de casamento, esse amor se transforma depois de algum tempo, ou seja, o amor do casamento, este sim do casamento, deve ser dado em vários momentos da vida. Deve se renovar, é isso que ele diz, e a gente fala também isso na celebração, eu gosto muito de falar isso, né? Por exemplo, esta renovação da escolha recíproca deve ser feita muitas vezes. Por exemplo, a aparência física se transforma, tá? A atração amorosa não desaparece, mas muda com o tempo. O desejo sexual pode se transformar num desejo de intimidade, de cumplicidade. As coisas mudam. E por isto que esta escolha deve ser refeita e não terminar o casamento. É melhor. Eu vou ultrapassar um pouco o tempo agora, mas isso é importante dizer. É melhor você renovar o seu compromisso com a pessoa com quem você já está acostumado, sabe as virtudes e os defeitos, de que caçar coisa nova. Eu conheço casais ou pessoas que se estreparam. Ah, eu era feliz e não sabia. Cuidado, meu pessoal. Hoje está em dia assim, deu errado, vão casar outra vez. Você pode encontrar uma ou um muito pior do que o anterior. Você nem conhece. É melhor ficar com quem você já conhece do que pegar uma aventura já na altura da vida que nem tem. Bom, se bem que tem artistas aí que já casaram 7, 8, 9 vezes, 10 vezes, 11 vezes. Isso não é casamento. Isso aí é pornografia. Voltamos daqui a pouco para o 5º bloco do Questões de Fé.